Estou aqui com a irmã Durvalina dos Reis Silveira, que tem 86 anos. E ela vai contar o que ela sabe da história da Assembleia de Deus no Amapá. Irmã Durvalina, a senhora chegou aqui no Amapá com 9 anos de idade. Quando a senhora chegou aqui no Amapá, o que a senhora encontrou em Macapá? Como era a igreja? A igreja era pequenininha, tinha 3 bancos de um lado, 3 do outro. E o púlpito? Na Tiradentes já? Na Tiradentes, onde sempre foi. Era de madeira? Era de madeira. 3 bancos de um lado e 3 bancos do outro? 3 bancos de um lado e 3 do outro. Então tinha poucos componentes? Era, poucos componentes. Uns 20? É? Uns 20 componentes? Não sei quantos eram. Né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Quem era o pastor? Pastor Flávio. Flávio? Pastor Flávio, eu não sei, parece que era Cavalcante. Cavalcante. Uhum. E ele era o pastor dirigente? Era o pastor dirigente. Já tinha coral? Não tinha nada não. Era só mesmo os membros. A senhora chegou com 9 anos de idade, foi para a igreja a senhora, a sua tia? Minha tia e o meu tio. Tia Nazaré? Era. Nazaré Guedes e tio Sim. Alexandre? Sim. Eu tinha o apelido de Xandico. Aí essa igreja depois foi construída? Foi. Depois maior. Veio outro pastor e construiu o maior. Qual era o pastor? Pastor João Ferreira de Almeida. Pastor João. Não sei se era Ferreira de Almeida. Que era João. João Ferreira era. Pode ir contando a história. Aí ele passou, porque os pastores vinham de Belém. Era mandado de Belém para cá. Sim. Cada pastor que ficava aqui. Aí veio o pastor João, depois veio o pastor Diocleciano, depois veio o pastor Vicente Regos Barros, depois veio o pastor Ananias e por último o pastor Otoniel, que desmembrou a igreja de Belém, a igreja de Macapá de Belém. Foi desmembrado e aí ficou autônomo a igreja. Fundou a convenção da SEMEADAP. A convenção. A SEMEADAP. E tá aí pra frente. Aí depois a senhora casou, veio para Santana. Aí eu me casei em 55, vim para Santana. Aqui não tinha ninguém, não tinha crente, não tinha nada. Era só eu mesmo. Eu me congregava, eu ia para Macapá, me congregar em Macapá. Até que depois veio a irmã Minoca. Ela veio para cá e se agregou aqui na Vila da Pissarreira. Aí ela fez uma igrejinha, na casa dela eles se congregavam. Ela e o esposo? Ela, o esposo e os filhos. E depois foi juntando gente, foi juntando. Aí depois ela foi para Vila Amazonas. Isso já em 64 mais ou menos, que foi quando eu também fui para Vila Amazonas em 64. Mas já tinha a igreja. E por que a senhora não fundou a igreja aqui? Porque era só eu, como era que eu ia fundar só eu? O seu esposo... Meu esposo não era crente. Seu esposo não era crente, aí por isso a senhora não pôde fundar a igreja. Foi. Aí depois veio o pastor Sozini em 57 e formou a igreja aqui na Vila Amazonas. Mas já tínhamos a igreja... Na Vila Maia, né? Foi, na Vila Maia. Na Salvador Diniz. Sim, mas nós já tínhamos a nossa igreja lá
que era o irmão Pérez, que era presbítero, que tomava conta da igreja. Marido, o irmão Pérez, o nome dele era Raimundo Pérez, esposo da irmã Tamar, pai da Esther Pérez, pai da Cisani, pai da Euriza. São todos vivos ainda. O irmão Pérez já morreu, irmã Tamar, mas os filhos ainda estão vivos. A Esther mora em Macapá. Quando o pastor Sozinha construiu a igreja da Salvador Diniz, já tinha quantas igrejas aqui? Tinha A da Vila Amazonas. Tinha da Vila Amazonas. Tinha uma igreja lá onde é Ansel? Não, essa igreja de lá acabou, não tinha mais. Mas teve uma igreja na Ansel? Teve, antes da igreja da Vila Amazonas. Foi da igreja da Vila Amazonas, que foi a igreja da Ansel que formou a igreja da Vila Amazonas. Aí da Vila Amazonas veio para Salvador Diniz. Não, assim, da Vila Amazonas veio para Shekinah. Para Shekinah. Onde é a Shekinah agora? Onde é a Shekinah. Aquela igreja da Shekinah é a igreja que era da Vila Amazonas. Aí depois formou o Tempo Central na Salvador Diniz. Foi. Com o pastor Sozinha. Com o pastor Sozinha. A senhora lembra mais ou menos quantos membros já estava? Não. Uns 100 ou menos de 100? Mais ou menos isso. Porque aceitavam Jesus já rápido. Muita gente aceitou Jesus. Era muita gente mesmo. Se fazia um congresso aqui, era uma maravilha se ver quantidade de gente. Aí depois a senhora foi para a Serra do Navio em que ano? Eu fui para a Serra do Navio em 71. 71. Aí chegou lá na Serra do Navio, já tinha igreja? Já tinha a congregação. Não tinha igreja, tinha uma congregação. Que aí como deu para a Assembleia de Deus, o irmão Emmanuel, para fazer uma congregação. Lá Emmanuel, a gente se congregava. O irmão Emmanuel já estava lá? Já, o irmão Emmanuel já era o dirigente. Emmanuel Araújo. É. Aí lá, como foi seu trabalho lá em Serra do Navio? Aí eu trabalhei com círculo de oração, trabalhei com mocidade, trabalhei com os adolescentes, com as crianças, como professora de escola dominical, como visitadora. Tudo isso eu fiz, tudo isso eu trabalhei. Fazia a programação de Natal muito bonito. E nosso trabalho era muito animado. Graças a Deus nós progredimos muito na Serra do Navio. A gente fazia culto nas vilas, lá por dentro do mato, por onde dava para fazer culto, a gente fazia. Nas colônias? Nas colônias, na beira do rio, lá para dentro do rio mesmo, dentro da mata, que morava gente por todo canto e a gente ia fazendo os cultos. E muita gente aceitava Jesus e era uma maravilha o trabalho de Deus. Vocês andavam de canoa pelos rios? A gente andava de canoa, encostava na beira e entrava e ia fazer culto lá dentro. Tinha muita gente, como o seu... Lá dentro aonde? Dentro da mata. Dentro da mata? A gente caminhava e ia fazer culto lá dentro. Tinha irmão Pedrão, que das matas? Era. Irmão Pedrão, que era crente. E a gente... progredia muito o trabalho, graças a Deus. A senhora ficou quantos anos trabalhando lá na Serra do Navio? Eu trabalhei 17 anos na Serra do Navio. Na igreja? É. Aí depois a senhora voltou para Santana? Voltei para cá, aí eu fui dirigente de várias congregações. Aí o seu esposo já era crente? Já, meu esposo já era crente. Quando nós fomos para a Serra do Navio, ele já tinha aceitado Jesus.
Lá na Serra ele foi tirado como auxiliar, depois passou a diácono. E quando nós viemos de lá, todo mundo já era crente e a gente cantava no coral. O coral Seu era muito esposo, bonito. Domingos Gomes da Silveira. Isso, a gente cantava no coral. Era uma maravilha o trabalho de Deus. Aí depois vocês vieram para Santana. Foi. Chegou aqui em Santana, continuou os trabalhos. Continuou. Trabalho, coral. Aí já era o irmão Dico, que era o maestro. Dico da irmã Bebé. Sim, um Raimundo. Raimundo Souza. Raimundo Souza. Aí, quais foram os seus trabalhos aqui na igreja, aqui em Santana, quando a senhora voltou da Serra do Navio? Eu era visitadora e era também dirigente de congregação. Fui dirigente de várias congregações. Quais foram as congregações? A primeira foi a Igreja Nova Jerusalém. Que fica onde? Fica lá no Paraíso, né? Não sei como é o nome daquele. É Paraíso, sim. Qual foi a outra? A outra foi a 13ª. Aonde fica? Aqui, na 13ª. No Paraíso também? Não, não é 13ª, não. 16ª, né? Fica no Paraíso também? Não, é aqui. Fica aqui. Fica no Paraíso? É, no Paraíso, né? E qual foi a outra igreja? Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Deus proverá. A Deus Proverá, a senhora iniciou os trabalhos na Deus Foi. Proverá. Iniciei. A senhora iniciou os trabalhos aonde mais? Em que congregação? Nem todas essas que eu estou falando. E todas essas a senhora iniciou os Todas eu trabalhos? iniciei. Monte das Oliveiras. E fui supervisora também. Quando a irmã Lúcia veio para cá, ela me colocou como supervisora. A pastora Lúcia. Sim, pastora Lúcia. Supervisora de que área? Daqui da área da Deus Proverá, Do Paraíso. do Paraíso. Enfim, nós trabalhamos muito. Nós a gente trabalhava no circo de oração de todo jeito. Cozinheira, dirigente, visitadora. Todos os trabalhos que tinha para fazer, eu fiz, graças a Deus. Hoje eu estou realizada, que eu trabalhei muito para Jesus. A senhora tem quantos anos de Assembleia de Deus? Eu tenho 81 anos. 81 anos de Assembleia de Deus. Eu aceitei Jesus, eu tinha 5 anos. 5? Eu fui batizada com 9 anos de idade nas águas. Com 11 anos eu fui batizada no Espírito Santo. Eu cantei muito em coral, coral de Macapá, coral de Santana, coral da Serra do Navio, enfim. Criou seus filhos todos? Criei todos os meus filhos na igreja. Até hoje, todos são da igreja, graças a Deus. Tenho uma filha pastora, um genro pastor. Tenho uma neta pastora, um neto pastor. Graças a Deus. Qual é a mensagem que a senhora deixa para as pessoas que querem trabalhar para Jesus? A mensagem que eu deixo é que
que não desperdice o seu tempo. Trabalhe para Jesus enquanto é dia, porque a noite vem quando a gente não pode mais trabalhar. E é muito bom a gente trabalhar para Jesus. Eu tenho muito prazer ainda vou para a igreja no domingo, na segunda e mais dias que tivesse, porque agora só tem 2 dias. Na quarta-feira, né, no círculo de oração. Na quarta-feira, no círculo de oração. Na sexta-feira, no círculo de oração da congregação. E eu tenho muito prazer em servir o meu Deus. E isso eu desejo para todo mundo. A senhora ajuda nas missões quando pede? Ajudo nas missões. O que precisa na igreja a senhora ajuda? Ajudo em tudo. No que precisa, no que posso ajudar, eu ajudo. Amém. Se despeça aí do seu público, dando a paz do Senhor para todos. A paz do Senhor para todos. Foi um prazer eu dar um pouco da minha contribuição. Amém.